Quando falamos em aquisição de frotas, a primeira pergunta que sempre vem à nossa cabeça é: frota própria ou locada? Essa é uma pergunta bem importante, né, gente? E para falarmos um pouco mais sobre esse assunto, convidamos hoje para esse podcast 2 ex-gestores de frota que hoje fazem parte do time Sofit. Micael Duarte, nosso head de inovações e gestor de frota na IBM, e Eduardo Canas, analista de negócios e ex-gestor de frotas na BASF, um dos maiores indústrias químicas do mundo. Micael, Canas, sejam bem-vindos ao Sofitcast. Opa, obrigado aí pelo convite, Aline. Obrigadão, obrigado pelo convite também. Então, gente, quando a gente decide entre frota própria e locada, precisamos falar sobre benefícios. E quando uma empresa ela opta por uma das duas, ela precisa estar ciente de que praticamente ela teria uma locadora de veículos dentro da sua operação, certo? Então, Canas, na sua visão, qual o pontapé inicial você acredita que um gestor de frotas precisa ter antes de tomar essa decisão? Olha, eu acho que a primeira coisa é realizar um estudo interno, considerando os custos totais e as inúmeras vantagens técnicas de se ter uma frota alugada, né? Do ponto de vista de custo, são necessários, além dos custos do veículo, depreciação, venda, que vão ser calculados ali num projeto, estadia, leilão, retorno de ativo, né? É preciso saber daqueles custos invisíveis, né? Para quem vê de fora, não está dentro da operação, não costuma enxergá-los muito bem, né? Dependendo ali de quem está olhando esses custos, de ter uma frota própria, acaba não observando os custos que vão ter um alto impacto no resultado final desse projeto, né? E quando a gente fala desses custos invisíveis, Micael, você saberia citar quais seriam estes? Na verdade, assim, ainda fazendo um ganchozinho, puxando um pouquinho aqui da resposta do Edu, né? A gente vê muito gestor hoje aí que opta, né, pela frota própria por entender que faz uma melhor gestão do que a locadora. Só que essa melhor gestão tem justamente um custo altíssimo. E é o que o Edu estava falando agora, e o que você acabou de me perguntar, que são os custos que ele não consegue enxergar. E quais seriam esses? É custo do tempo dele, do quanto ele passa de tempo negociando com a montadora, do quanto ele passa fazendo orçamento com uma oficina, da quantidade de pessoas envolvidas para manter aquela operação funcionando. Coisa que quando você tem uma locadora por trás te dando todo o suporte logístico da compra à desmobilização daquele ativo, você não necessariamente precisa dessas pessoas. E outra, uma questão é, você faz uma gestão muito mais operacional quando você está numa frota própria, você está muito mais envolvido dentro da operação, com a cabeça enterrada ali apagando fogo, fazendo papel de bombeiro. Quando você está numa frota locada, você tem uma gestão muito mais estratégica, porque você tem muito mais tempo para analisar, para observar e para tomar decisões que venham otimizar a tua frota. Pegando um gancho aí no que o Mika falou também, já aproveitando o gancho que ele pegou, vou pegar de volta, para falar também o seguinte: um dia a gente estava aí nos corredores da Sofit, eu e ele, tentando contar a quantidade de fornecedores que alguém que tem frota própria precisa entrar em contato num cenário de aquisição, por exemplo, né? Aí a gente estava contando, tem a montadora, depois da montadora tem a concessionária, tem a transportadora em alguns casos, se o cara tem a frota benefício, aí tem o despachante que vai fazer a documentação, né? Tudo isso, esses fornecedores vão demandar ali dele um tempo de conversa, de negociação. Esse tempo, num cenário de frota locada, ele fica a cargo da locadora, né? Então ele já ganha aí um tempo importante para que ele faça atividades mais importantes, né?
Sem falar naquela questão de, no momento zero, eu tenho que dispor de uma quantidade gigantesca de dinheiro para adquirir aquela frota. Ou entrar em leasings, né? Leases que acabam tendo juros, enfim, são menores, mas são juros. E numa locadora, você tem custos ali. Bom, beleza, eu vou alugar, eu vou ter esse custo mensal, né? Você não precisa dispor daquele montante de dinheiro naquele momento zero, o que permite que a empresa faça investimentos em áreas que fazem parte do core business dela, em áreas em que ela vai gerar mais receita, e não ela ficar direcionando dinheiro para onde, digamos assim, um setor, um departamento onde é só custo. Tudo bem, é ali que estão os vendedores, é ali que está o operacional, o técnico, mas a empresa não precisa direcionar tantos recursos para essa área. Ela pode fazer isso através de uma locadora, ela vai ter uma quantidade de recursos muito menor para ter o mesmo benefício. Muito bom. E quando a gente fala de tamanho de equipe, a empresa ela opta por frota própria, como que seria o dia a dia dessa empresa, essas demandas, o trabalho desses colaboradores que optam pela frota própria? Você tocou em 2 pontos, né? O primeiro deles são das atividades. As atividades numa frota terceirizada, você passa a ter visibilidade dos dados, de tudo que chega da locadora, de uma forma compilada, né? Então você consegue tomar uma decisão muito mais assertiva e rápida também. Nesse mercado de frotas, todo mundo sabe que você precisa ser ágil, né? Rápido para tomar decisões, para não perder oportunidades. Já no dimensionar a equipe, isso eu vejo inclusive com uma preocupação em alguns gestores, né? Porque eu já vi cenários em que ao se terceirizar uma frota, na verdade se contrata mais gente, porque se descobre novas atividades que antes estavam sendo ignoradas, né? Custos ignorados. Então, uma coisa importante é que num cenário de frota terceirizada, há trabalho, mas é um trabalho diferente que dá mais resultado. Falando um pouquinho, assim, se a gente for pegar desde o começo, né, você precisa ali, primeiro, de pessoas para negociar, de pessoas para fazer toda a gestão de documentação, de preparação do veículo, de entrega do veículo. Desculpa, antes da entrega, da preparação, por exemplo, se tiver uma telemetria ou, por exemplo, um porta-escada, você tem que fazer toda a gestão disso. Depois toda a parte de distribuição desses veículos no país, porque a maioria das frotas que a gente vê aqui não estão concentradas só em um estado, a maioria delas está espalhada pelo Brasil inteiro. Então, de distribuição, depois que faz a entrega, aí começa toda a gestão de oficina, de manutenção, de sinistro, de multa, de desconto em folha, de pneus. Então você imagina numa frota de 100, 200, 500, 1000 veículos, como a gente sabe que tem, a quantidade de requisições, a quantidade de demanda que isso gera para o gestor de frota todo dia. Então eu sei de empresas que tem equipes de 3, 4, 5 pessoas. Tem gente que está só envolvida com as multas, outras pessoas só com a parte de orçamentação de oficina, né, alçada de aprovação, o que pode, o que não pode, pegar orçamento de outras oficinas para ter que fazer 2, 3 orçamentos em oficinas diferentes. Ao mesmo tempo, tem toda a questão de consolidar todas essas informações, de fazer o desconto em folha, é carro novo que precisa integrar, é condutor que sai e outro condutor que tem que receber aquele veículo. Se tiver uma frota executiva, normalmente é o gestor quem vai levar esse veículo para a oficina, porque o diretor não vai sair da cadeira dele, deixar de fazer o que está gerando renda para a empresa, para se preocupar em levar um veículo para uma oficina, para fazer uma revisão, uma manutenção, coisa desse tipo. Então, cada atividade dessa, quanto maior for a frota, né, ela é exponencial.
maior o tamanho da equipe que precisa estar ali trabalhando para fazer todo o gerenciamento de tudo isso, para que a frota continue funcionando. Então, imagina o custo, além dos custos da frota, né? Você todo o custo de manutenção dessas pessoas, de RH dessas pessoas, né? Um funcionário que tem 3 mil reais de salário, mas ele custa o dobro para a empresa, no mínimo, com todos os impostos, com todas as coisas, enfim. Então, é uma coisa extremamente trabalhosa e que demanda uma quantidade de pessoas grande no dia a dia, quando na verdade poderia ser feito apenas por um, né? Só uma vez que todos esses processos que estão sendo feitos por pessoas ficaria na mão da locadora. Sem contar que as atividades alteradas do gestor de frotas, deixando de ser uma pessoa mais operacional, começar a ver uns dados mais estratégicos, ajudar na tomada de decisão para trazer economia para a empresa, isso valoriza o profissional, né? Então, questão de salário que o Mika falou aí, num cenário operacional é uma coisa, num cenário estratégico é outra. Então, às vezes serve de oportunidade para o gestor mudar suas atividades, atuar de maneira estratégica e com isso ser valorizado também. Não, e outra, imagina a seguinte situação: você está com a cabeça enterrada na sua frota. Vou pegar um pedacinho do exemplo de um cliente que a gente teve aqui, que ele identificou. Ele tinha 2 modelos de veículo, um 4x2 e outro 4x4, e ele descobriu, claro, uma locadora por trás e um sistema bem estruturado por trás. Ele descobriu que o 4x4 estava gerando menos despesa para ele, sendo um TCO, um custo mensal menor do que o 4x2. E com isso ele foi lá e tomou a decisão de simplesmente mudar toda a frota dele e ser 4x4, né? E aí por que eu estou dizendo isso? Se ele não tivesse uma locadora por trás, se ele não tivesse um sistema bem estruturado por trás, o que ia acontecer é que ele estava com a cabeça tão enterrada na operação, apagando fogo, correndo atrás de manutenção, de resolver multa. Chegou uma multa, quem era que estava com esse veículo nessa data, nessa hora, armazenar aquilo para depois servir de evidência para o RH. Cara, é tanta coisa, ele não conseguiria ter esse tipo de visão. E por não conseguir ter esse tipo de visão, aí volta lá no começo o que você falou de custo oculto. Ele nunca ia enxergar que um veículo está custando mais do que o outro. E ter a opção, né, de chegar ali e optar e dizer, então agora vou modificar e padronizar a minha frota para esse veículo aqui, que é o que tem o menor custo. Então ele fica, quando ele está com a cabeça enterrada na operação, ele simplesmente deixa de enxergar esse tipo de situação. Então a gente pode falar que o gestor de frota própria, ele teria praticamente uma locadora dentro da empresa e teria mais trabalhos burocráticos, processos manuais a se fazer no seu dia a dia e não foco em processos estratégicos. E agora, quando a gente fala de frota locada, quais serviços a locadora poderia fornecer para esse gestor que facilitaria o dia a dia dele? Isso daí é muito importante, porque assim, nesse projeto de transformar a frota em uma frota locada, o gestor precisa ver que a locadora, quando você contrata, ela tem um leque de produtos e serviços que são muito úteis. Então ele, dentro daquele leque ali, ele vai poder escolher o que ele quer contratar, né? O que ele quer manter dentro de casa, o que ele acha interessante de não trazer para dentro de casa, né? Isso vai desde o processo de aquisição mesmo. Você vai ter, você vai querer um carro locado, você quer com a manutenção inclusa? Você quer com um carro reserva, para que quando vá para a oficina eu te dê um carro para você rodar enquanto ele está numa manutenção prolongada? Então, ou telemetria mesmo, né? Então, todas essas escolhas ficam a cargo da empresa, já é uma tomada de decisão importante na hora de terceirizar, né? Mas o mais importante de tudo é que depois da terceirização, de contratar de fato uma locadora, você começa a ter acesso a diversos serviços, né?
E serviço que vai facilitar o dia a dia, né? Vai tirar aquele monte de coisa das costas dele como gestor, para que ele possa ser um cara estratégico, para que ele possa ser um cara que vai enxergar coisas como esse nosso cliente enxergou. E aí entra no seguinte ponto, uma coisa que você falou um pouquinho mais atrás, né? Dele ter ele tomar a decisão embasado. A partir do momento que ele deixa de ter muito serviço, né, nas costas dele, ele começa a fazer muito serviço operacional, né, deixar isso claro, e passa a fazer um serviço mais estratégico. Todas as decisões que ele tomar passam a ser tomadas com base em dados, com base em informação, com base em análise que ele teve tempo para fazer. E nesse momento, tudo o que ele fizer vai ter uma autoridade maior. Diferente, imagina a seguinte situação, tá? Eu chegar no meu diretor e dizer, diretor, vou colocar aqui um veículo A. E aí ele vai dizer, por quê? Não, porque é mais bonito, porque o pessoal gosta mais dele. Agora imagina a mesma situação onde eu vou chegar para o meu diretor e dizer, diretor, vou colocar o veículo B. E ele dizer, por que você vai colocar o veículo B? Não, porque eu fiz um estudo aqui e comparei um TCO dele com o veículo A e percebi que ele tem um custo menor de manutenção, ele consome menos combustível, ele é mais caro, no mercado ele é mais caro. De fato, o veículo A, por tabela, ele tem o preço de tabela dele é mais barato do que o veículo B. Mas quando a gente bota na ponta do lápis ao longo de 2 anos, aí, por exemplo, o que eu estou falando aqui é o TCO, ele percebe que aquele veículo é mais barato. E além de ser mais barato, por exemplo, ele é o veículo que tem uma categoria de segurança pela LatiNCAP a mais alta. Então ali sim é uma decisão estratégica. E ali é um argumento de autoridade, onde ele vai chegar para o diretor dele e dizer, a minha decisão está sendo essa por esse e esse motivo. Então isso só é possível quando você tem tempo para fazer essa análise. E você só vai ter tempo com uma frota alocada ou com uma equipe gigantesca fazendo o que a Aline falou, né? Você transporta a locadora para dentro da sua empresa. Você monta uma operação de locadora, digamos assim, dentro da sua empresa. É uma pessoa cuidando de multa, outra de manutenção, outra da desmobilização dos veículos, outra dos sinistros, do orçamento. Aí você vai conseguir. Mas mesmo assim, é uma operação que está sujeita a erros, sujeita a problema. Amanhã ou depois essa pessoa sai, aonde esses dados estão sendo armazenados. Tem uma série de variáveis aí que podem gerar problemas que a gente não consegue enxergar muito no momento zero. Mas que elas estão ali presentes e que se a gente jogar tudo para as costas de vou usar esse termo, né? Colocar tudo na responsabilidade de uma locadora, a vida fica muito mais fácil. Muito bom. E quando a gente fala de veículos adaptados, os veículos especiais, por exemplo, ambulâncias, viaturas, como que é o processo quando a gente compara a frota própria com locada? Aí você pegou num ponto interessante, porque você adicionou mais um passo para quem tem frota própria, que assim, além da montadora, das concessionárias, depois do despachante e da transportadora, ele vai precisar de um fornecedor extra, ou para fazer adaptação no veículo, ou, por exemplo, para adesivá-lo. Então, normalmente as locadoras conseguem fazer isso e enviar o carro pronto. Então, ele não teria esse passo a mais uma reunião, mais um fornecedor, mais uma negociação para isso, né? E assim, trazer a locadora, que nem o Mika falou, de trazer a locadora para dentro, você cria uma locadora extremamente ineficiente, que compra mal, vende mal, para a operação de venda, então nem se fala que você tem custo de estadia até realizar leilão. Então, para carro especial se adiciona mais um problema aí pro gestor, né? Imagina o seguinte, você falou na compra e na venda. Imagina o seguinte, você comprou um monte de veículo, tá? E vou dar alguns exemplos aqui, e modificou ele para operação de funerária, ou botou porta-escada nele ou aquelas caminhonetes que tem amagiros em cima, ou carro de polícia que tem
as grades dentro e rack em cima e o Santo Antônio, aquelas grades protetoras na frente. Imagina no final do contrato quem é que vai comprar esse veículo. Quem é que vai querer um veículo de funerária? Ah, não, vou comprar um veículo ali, ele foi alterado no funerário, não tem problema, eu vou comprar ele. Quem é que vai querer um veículo que foi modificado para ser uma ambulância? Quem é que vai querer... Então assim, o preço desse veículo vai no chão. Então ele comprou por um preço de tabela numa montadora, fez uma alteração, gastou mais ainda, e no final, ninguém quer comprar esse carro. O concessionário vai ali comprar para ele, pagando, sabe, dinheiro de esmola. Porque ele não vai conseguir vender aquilo, então ele não vai recuperar nada. Agora, você pega numa locadora. A locadora tem todo o processo dela, os fornecedores dela, enfim. É um aluguel mais caro do que o padrão? Sim, é. Mas isso aí não é questão que está sendo discutida aqui. Porque, afinal de contas, é um carro adaptado, modificado, etc, etc. Mas você vai ter somente aquele custo durante o período de operação. E no final você entrega o veículo e acabou. Você não tem mais dor de cabeça com aquilo ali. Então, esse é mais um... É difícil na compra? Na venda vai ser 10 vezes pior quando a gente fala de carro especial, carro modificado. Então, aí mais essencial ainda o serviço de uma locadora. E aí o Mikael já deu uma brecha para um próximo tema que a gente vai falar no próximo Supercast, que é sobre desmobilização de frotas. Aí o problema é muito maior, né, Mikael? É verdade. Vocês já tiveram, já conseguiram ter uma noção do que vai ser a desmobilização de uma frota própria, né? E todas as variáveis, seja a desmobilização interna, seja a desmobilização externa, por leilão, por plataforma de venda, vender para concessionário, se o veículo é alterado ou não, sou eu que tenho que gerenciar esse processo, ou vou terceirizar para uma empresa, enfim, é um monte de variável que tem aqui, e todas elas têm uma influência direta no valor e no trabalho do gestor de frota. Muito bem, então Edu, Mikael, obrigada pelo tempo de vocês. Eu acho que vocês trouxeram muitas informações ricas para compartilhar com todos os nossos ouvintes. Obrigada e até a próxima. Valeu, obrigado, Aline. Valeu, Mika. Valeu, pessoal. Obrigado aí, obrigado, Aline, obrigado, Edu. E continuem mandando aí as dúvidas, os assuntos que vocês querem ver a gente tratando aqui. Abraço e até a próxima.